Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa realmente reinar em nós, reinar no nosso viver. Senhor, essa é a nossa salvação. O Senhor tem esse propósito para nós, fazermos correis contigo. Ó Senhor, é uma tarefa difícil para o Senhor, mas o Espírito pode agir, o Espírito pode realizar isso em nós. Da nossa parte, Senhor, abrimos o nosso coração para receber o Teu trabalhar. Abençoa-nos nesta noite com a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa falar para o nosso coração. Nós queremos Te tocar, Senhor, no Teu falar. Abençoa, Senhor. Supre-nos, Senhor. Senhor Jesus. Amém, Senhor. Senhor Jesus. Bom, amém, né? Ó Senhor Jesus. Deixa eu olhar para os irmãos que estão contentes. Estão contentes, irmãos? Estão cansados? Não, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Que tal nós lemos alguns versículos? Amém. Agora nós já estamos descansados, né? Pelo Espírito. O título da mensagem de hoje, o que os irmãos acham do título? A experiência da cruz. Graças a Deus, amém? Graças a Deus? Graças a Deus. Amém. Nós vamos olhar para a cruz, irmãos, de maneira diferente, com um olhar espiritual, e entender que a cruz é um benefício para nós. Não é um pesadelo, não é algo fatídico da nossa vida, mas é um caminho, é uma bênção que Deus deu para nós, porque Deus quer alcançar, Deus quer fazer de nós vencedores, Ele almeja isso. Ó Senhor Jesus. Então vamos ler Mateus capítulo 27, versículo 34. Senhor Jesus. Vamos ler o 33 também. Amém? Vamos ler juntos? E, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Agora vamos ler Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Ó Senhor Jesus, versículo 33 e 34. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Agora eu queria ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Amém? Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que tal nós orarmos e lermos em pequenos grupos esse versículo? Vamos nos pôr em pé? Vamos orar ler esse versículo? Amém? Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Amém.
Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa passagem diz que eles deram para o Senhor, antes de o Senhor ir à cruz, deram para ele uma substância que tinha vinho ou vinagre e fel. Eu queria ler uma anotação que eu peguei. Ele diz o seguinte: fel refere-se simplesmente a algo amargo. Na passagem de Marcos, capítulo 15, que fala sobre isso, o identifica como sendo mirra, um narcótico. Os judeus tinham por costume, baseado em Provérbios 31:6, de administrar uma medicação analgésica misturada com vinho às vítimas de crucificação com o objetivo de amortecer a dor. Ao sentir, pelo gosto do que se tratava, Cristo, ainda que sedento, não o quis beber, a fim de que seus sentidos não ficassem entorpecidos antes de completar a sua obra. A diminuição da dor física provavelmente não teria diminuído a eficácia de sua obra expiatória, mas ele precisava de suas plenas capacidades mentais para as horas que estavam por vir. Era necessário que ele estivesse desperto e plenamente consciente para, por exemplo, ministrar ao ladrão à beira da morte. Eu entendo, irmãos, que aqueles dois malfeitores certamente receberam esse produto, essa mistura, ela entorpece, é um narcótico, é um entorpecente. E ela causa chamado estupor. O que é isso? Você está consciente, mas você não tem reação. Você não tem reação física e você também não tem reação na sua mente. Você fica como que paralisado, anestesiado. Mas o Senhor, Ele não quis tomar essa substância. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele precisava estar são, lúcido. Porque o que Deus ia fazer e o que Deus ia lançar sobre ele, o pecado que existia nesse mundo e que Deus ia lançar sobre ele, exigia que ele estivesse lúcido. Ele rejeitou estar entorpecido e ele sofreu como homem até ao fim, lucidamente, todo aquele martírio, todo aquele sofrimento, porque era necessário. O resultado disso é que Deus aprovou a obra do Senhor. Os irmãos entendem o sentimento do Senhor Jesus como homem. Irmãos, ali, claro, o Senhor era homem, mas o Senhor também era Deus. Mas o Senhor estava ali como homem. E Ele não recusou. Às vezes a gente canta o hino, né? Não recuou, mas indo aonde estava eu. Olha, irmãos, qual era o nosso destino? Qual era... Aonde é que a gente ia terminar, irmãos? Mas o Senhor suportou. Amém. Irmãos, o Senhor sofreu fisicamente, mas o Senhor também sofreu na sua alma. Ele sofreu como um homem, como um indivíduo, como um ser. Todo aquele martírio, porque era necessário. Ele fala ali no Evangelho de João, é chegada a minha hora, a minha alma está angustiada. Mas que direi eu? Se for por esta causa que eu vim. Sabe, irmãos, o que é você ter uma vida, um viver, ciente, claro, do que você vai passar no seu viver? Aos 33 anos e meio, um jovem passar por aquilo que ele ia passar, ele viveu com isso, irmãos. Ele sabia que esse era o fim. Mas como homem, a alma dele estava angustiada. Ele transpirou ali no Getsemane como gotas de sangue. Tamanha era a angústia, é algo profundo. Eu queria ler com os irmãos Mateus capítulo 26. Mateus 26. É importante, irmãos, nós reconhecemos que esse cálice, que é o cálice da maldição, o Senhor bebeu por nós. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Versículo 38. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Mateus 36. 26, 36. Eu não disse o versículo? Você disse 38? Oh, me desculpem.
assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Irmãos, a angústia do Senhor não tinha nada a ver com medo. O Senhor não estava com medo, né? Eu anotei aqui, o Senhor não se angustiou, não tinha nada a ver com o medo dos homens ou tormentos físicos da cruz. Ele estava triste porque dentro de horas beberia-se o cálice da ira divina contra o pecado. O Senhor sabia o tamanho do sofrimento que ele ia enfrentar. Por isso ele se entristeceu e ele se angustiou. Irmãos, ele era um homem. Talvez se fôssemos nós, ó. Sim ou não? Sim, certamente. Você vai morrer por um pecador. Será que por um justo, não é isso que a palavra fala? Será que por um justo você morreria? Sabendo que essa era a morte? Certamente eu não morreria, né? E no versículo 42, tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E esse cálice aqui do versículo 42, eu fiz uma anotação aqui também, é frequentemente, o cálice, né, no Antigo Testamento, é frequentemente símbolo da ira divina contra o pecado. No dia seguinte, Cristo carregaria todos os pecados e os pecados de muitos, e a plenitude da ira divina cairia sobre ele. Isso está lá em Isaías, capítulo 53. E também, 2 Coríntios, que nós lemos, né? Versículo 21, 5, 21. Esse foi o preço do pecado que ele carregou e ele o pagou plenamente. Que Deus que nós temos, irmãos. Que irmão mais velho que nós recebemos. O primogênito, o unigênito que tornou-se primogênito. Por sua causa, por minha causa. Ó Senhor Jesus. Vamos ler João capítulo 12, né? Eu citei esse versículo. João 12, versículo 27. Com a mão seca. Ó Senhor Jesus. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Olha só, né, irmãos? Tem um versículo que eu nunca lembro de dar, diz que o Senhor tinha o rosto, né, voltado para Jerusalém. Ele tinha esse objetivo, irmãos. Esse era o seu fim. É voltado? É isso que fala, né? O seu rosto estava voltado para Jerusalém. Era algo resoluto no seu coração. É o que ele tinha que fazer. E esses versículos também eu queria ler com os irmãos. Lucas 9, é voltado, Remilton, que fala? 9,51. Vamos ler então. Lucas 9,51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Lá vai acontecer tudo isso, mas é para lá que eu vou. É chegado o momento. É como ele disse em João: Pai, é chegada a hora. Chegou a hora, né? Eu estou falando isso tudo, irmãos, porque eu quero falar sobre essa experiência da cruz na nossa vida. Vamos ler mais um versículo aqui? Salmo 22. Deixa eu guardadinho em Mateus aí, né? Salmo 22, versículo 1. Sabe que essas palavras, elas foram uma profecia sobre o que o Senhor disse ali na cruz. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste?
Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Vamos para o versículo 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjunturaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. É pouco sofrimento, irmãos? Uma vez eu estava ouvindo um irmão compartilhando que a morte de cruz, a pessoa morre sufocada, porque ela vai, o seu corpo, né, peso, ele vai se desconjunturando mesmo, e os ossos, eles vão espremendo, e você vai apertando e morre asfixiado. Mas enquanto isso não acontece, você está ali sofrendo. E eu creio, irmãos, que de todo esse sofrimento, a parte mais difícil para o Senhor Jesus, a parte em que Ele mais sofreu, foi exatamente quando Ele diz isso. Meu Deus, né? Lama sabachthani, por que me abandonaste? Houve um momento, irmãos, nas últimas 3 horas, em que Deus o abandonou, Deus o deixou e fez dele pecado. Enquanto ele estava com Deus, enquanto ele estava com o Pai, e é interessante, irmãos, durante toda essa situação, nesta hora, ele não chama Deus de Pai, ele chama Deus de Deus, meu Deus. Por quê, irmãos? Porque agora ele estava sofrendo tão somente como um homem. E nesse momento, toda a iniquidade, todo o pecado, tudo foi lançado sobre ele. Irmãos, o Senhor clamou, o Senhor berrou. Imaginem hoje a sua vida sem Deus, irmãos. Nós ainda passamos muitas vezes por tribulação por conta própria. Mas ainda a gente pode dizer Senhor Jesus. Nós temos um Senhor dentro de nós. Mas o Senhor, irmãos, naquele momento ele estava só. Que dor, irmãos, que sofrimento profundo. Mas, irmãos, aquele versículo que nós lemos ali em Lucas, não havia no Senhor nenhum tipo de sentimento de injustiça. Eu estou aqui, isso é injustiça comigo. Ele foi escarnecido, ele foi humilhado, cuspiram nele, bateram nele, colocaram uma coroa na cabeça dele. Mas quando ele estava na cruz, o que é que ele disse, irmãos? Deus, coitado de mim. O Senhor disse isso, irmãos? O que é que o Senhor disse? Perdoa-lhes. O Senhor não tinha nenhum sentimento negativo de injustiça, de autopiedade, de nada, irmãos. Não tinha nenhuma amargura. O fel tem esse gosto amargo, mas no Senhor não havia nenhuma amargura. Está difícil, né? Amargo. É amargo. Sabe o que tinha no coração do Senhor? Misericórdia. Muito amor. Pai, perdoa-lhes. Sabe para quem que o Senhor estava falando aquilo? Naquele momento, naquela hora, para aqueles que estavam ali ouvindo, ele estava falando para os romanos. E estava falando para os judeus. O que é que os romanos e os judeus fizeram com ele? Botaram ele naquela cruz. Mas ele não tinha nenhum sentimento de amargura. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é o amor de Deus. Eu não sei se dá para medir, não tem como medir, irmãos. É uma coisa assim, não tem explicação. Se eu tivesse ali, a primeira chance, primeiro que ia ser difícil me colocar ali, né? Segundo, que se eu tivesse chance, e se não tivesse chance, eu ia praguejar até, né, irmãos? Olha o que estão fazendo comigo, né? Olha aqui, ó.
Mas ele, como homem, como um homem, o sentimento dele era o sentimento do Pai. Pai, perdoa-lhes. O Senhor voltou a chamar Deus de Pai. E é interessante que no Evangelho de João, capítulo 19, o Senhor fala que ele tinha sede. E ali deram para ele vinagre. O vinagre, ele tem uma função de anestesiar um pouco as dores do corpo, né? E deram vinagre para ele beber. E logo em seguida o Senhor se expirou. Está consumado. Entrego a minha vida em tuas mãos, o meu espírito em tuas mãos. Essa foi a obra que abriu um caminho que não havia para nós. É um caminho novo. É um caminho vivo. Embora seja uma obra de cruz, é um caminho vivo. Porque através desse caminho, nós pudemos estar na presença de Deus. Irmãos, é o lado positivo da cruz. Depois da cruz veio a ressurreição. Depois da cruz tem vida. O Senhor bebeu esse cálice, mas nós podemos desfrutar dessa obra com o cálice da bênção. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, irmãos, é que Jesus tinha que ser aperfeiçoado, irmãos. Ó Senhor Jesus. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aí o Senhor aparece para você e fala com você. E diz para você e te orienta qual é a nossa reação. Ele, irmãos, tornou-se o autor da nossa salvação. Não há salvação sem essa obra. Ele é o caminho. Não há outro caminho. Ele é o caminho. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Eu nunca consigo ganhar desse negócio aqui, ó. Eu sempre perco para esse aqui. Senhor Jesus. Colossenses 2, 14. Vamos ler juntos? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, versículo 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles. Irmãos, não sobrou nada negativo nesse universo. Tudo foi para a cruz. Por isso Deus fala que colocou tudo debaixo dos seus pés, por estrado dos seus pés. O Senhor aprovou, Deus aprovou aquela obra. E ressuscitou o Senhor. E levou ele, e ele ascendeu. E ele foi à destra de Deus. Ele está entronizado. E essa obra é disponível para nós. Essa obra, irmãos, está dentro de nós. É o Senhor Jesus como Espírito. Tudo o que eu preciso está no meu espírito. Basta eu invocar. Basta eu ir para dentro. Basta eu ter comunhão no Espírito com Deus. E tudo o que eu preciso está disponível para mim. Está disponível para você. São as insondáveis riquezas de Cristo. Disponível para nós. Na cruz, embora sofrendo fisicamente, o Senhor não tinha qualquer sentimento de amargura interior,
tampouco o sentimento de estar sendo injustamente acusado, nem o sentimento de estar sendo perseguido. Uma pessoa que não tem sentimento de amargura no interior não precisa de vinho misturado com fel para aliviar os seus dolorosos sentimentos. Porque o Senhor não tinha, irmãos. O Senhor não tinha. O Senhor tinha apenas amor e misericórdia. Nós cantamos o hino, recebi misericórdia, grande salvação. Ó que amor desfruto eu. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Do que é que nós vivemos hoje? Do que nós desfrutamos? Da graça, da misericórdia. E aí, irmãos, a pergunta que fica é, como? Esse negócio também incomodou aqui, ó Senhor Jesus. Irmãos, o apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 6, ele fala, exultai. Vamos ler? Esse versículo é bom, hein? Todos são, né? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Sabe o que significa contristados? É afetar com tristeza, magoar, afligir, ofender. O Senhor foi contristado? Sim ou não? Ó Senhor Jesus, claro que foi, né? Mas então, Paulo fala, nisto exultais. Sabe o que quer dizer exultar? Eu marquei aqui, ó. Regozijar-se extremamente. Estar cheio de alegria. Ter alegria excessiva. Quando? No breve tempo. Quando é necessário. Passar por várias provações. Ser contristados por várias provações. Quando você está passando por provação, qual é o seu sentimento? Você que está aí nos ouvindo, né, que está nos assistindo, qual é o seu sentimento? Você fica irado? Alguém disse algo para você que você não gostou. Qual é o seu sentimento? Você fica irado? Você fica magoado? Você fica entristecido? E nós, irmãos? Eu não sei como é que os irmãos de casa se sentem, né? Mas e você? Quando alguém fala com você de uma maneira que você não gostou muito, qual é a sua reação? Quando as coisas não dão certo na sua vida. Você está fazendo tudo certo, mas deu tudo errado. De quem que é a culpa? De Deus? Do seu vizinho? Do seu patrão? São coisas práticas, irmãos, na nossa vida, em casa. Ah, o meu marido não tem jeito, ele não lava a louça. Eu não vou falar sobre as esposas, né? Porque as esposas sempre têm razão, né? Entre aspas, né? Mas, irmãos, a nossa vida humana, a nossa vida familiar, nós temos mágoas, nós temos problemas, nós temos amarguras, nós temos raízes de amargura no nosso coração. Aconteceu há 15 anos atrás. Você até hoje sofre por isso? Sim ou não? Não precisa responder. Mas é um fato, não é, irmãos? É um fato. Mas sabe qual é a palavra de Deus para nós nessas situações? Exultai. É alegria excessiva. Tá ruim, mas tá bom. É isso mesmo, irmãos. Tá tudo ruim, mas tá bom. Por quê, irmãos? Porque Deus permitiu. Se as coisas aconteceram assim, foi porque Deus permitiu. Eu orei, deu tudo errado. Eu queria aqui, o Senhor mandou ir para lá.
eu não gosto de lá, eu gosto daqui. Mas quem mandou você ir para lá foi o Senhor. Eu queria estar lá no Egito. Irmão, mas o Senhor tirou você do Egito. Mas você quer viver no Egito e quer que as coisas deem certo no Egito. Não vai dar. Não vai dar, irmãos. Pode ter uma aparência, parece que vai indo tudo bem. De repente aparece um fiscal lá na sua empresa. Te quebra. Manda uma multa gigantesca lá. Quebra você. Eu fiz tudo certo. Mas Deus queria. Era isso que Deus queria. Isso que você está fazendo, isso que você está vivendo, está tirando você da presença do Senhor. Você está fazendo escolhas. Irmãos, eu estava tendo comunhão com os irmãos lá, nós vamos para Rio Claro, eu estava falando para os irmãos. Quando Deus deu os seus mandamentos, primeiro que era um negócio assombroso, né? Era um morro, uma montanha, tudo escuro, cheio de nuvens pesadas, raios, trovões. Você queria subir lá? Alguém queria subir lá ou não? Você subiria? Também não. Aí o que eu faria? Ô Vini, vai lá. Você é nosso representante, se sobe lá. Morrer, você que morre, né? Eu fico aqui embaixo, aqui, tá certo? O que Deus queria era mostrar para aquele povo, claro, são os mandamentos, mas esses mandamentos expressam Deus. Irmãos, quando você toca nos mandamentos de Deus, você vai conhecer melhor Deus. Você vai saber que Deus você segue. Ele se expressou nos seus mandamentos. Está aqui, 10 mandamentos. Eu sou esse Deus, vocês vão me seguir. Sou eu. E aí ele dá o primeiro e grande mandamento. Vamos ver aqui, Êxodo capítulo 20. Às vezes esquece desse mandamento, viu, irmãos? Versículo 1, Êxodo 20, versículo 1. Então, falou Deus todas essas palavras. Qual foi a primeira coisa que Deus falou? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não, vamos ler junto, irmãos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira geração e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Qual foi o primeiro mandamento de Deus? Amará. Primeiro é o seguinte, né, irmãos? Eu sou o Senhor teu Deus. Quem que é o Senhor? Eu? Você? Quem que é o Senhor? Deus é o Senhor. Então ele fala aqui, que te tirei da terra do Egito. Então, você não vai adorar nada além de mim. Você vai me amar acima de todas as coisas. Porque eu sou zeloso. Deus é ciumento. Deus tem ciúmes daqueles que Ele comprou. Você não vai amar ninguém além de mim, acima de mim. Você vai me amar acima de tudo. Ele não está dizendo que você não pode amar outras coisas. Mas Ele está dizendo que antes das outras coisas, você tem que amar Deus. Porque Ele é o Senhor. Ele é quem nos tirou do Egito. Mas, irmãos, qual é a nossa prática? Qual que é a nossa prática, irmãos? Quantos amores nós temos? Quantas coisas nós colocamos antes de Deus? Percebem, irmãos? O Senhor foi questionado, qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. Tem o segundo, mas o segundo também depende do primeiro, porque se eu não amar Deus, eu não vou amar aquele que é gerado de Deus. Tá certo, irmãos?
Então, o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Mas qual é a nossa experiência? Tem reunião. Onde é que está o meu coração? Percebem, irmãos? Sábado. Sábado é o dia meu de descanso. Não, irmãos. É sério, irmãos. Isso é sério, irmãos. Sabe por quê? Porque as coisas viram costume. Como que começa um costume? Começa começando. Aí você vai começando. Aí você vai continuando. Aí você vai acostumando. E vira uma lei. Vira uma ordenança na sua vida. Mas Deus falou que você tem que amar a mim primeiro. Acima de tudo. Eu fui na cruz por você. Eu sofri. Meus ossos estavam desconjuturados. A língua se apegou no céu da boca. Eu tinha sede. Me humilharam. Eu aguentei. Eu suportei por amor de você. Mas agora você me troca. Você me troca por uma festa? Irmãos, por que nós trocamos, ou pelo que nós trocamos o Senhor? Pelo nosso ego. Tem duas formas, irmãos, de nós vivermos. Eu penso assim, né? Tem dois poderes. Tem o poder de Deus e tem o poder latente da alma. Que poder que governa a nossa vida? Percebem, irmãos? Comigo não é assim. Irmãos, é assim. Essa é a obra da cruz. Isso, irmãos, é a experiência da cruz. Quando tudo que eu quero, eu abro mão. Quando tudo que eu sofro, eu me alegro por causa do Senhor. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Nisso exultais. Porque Deus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Os que abrigam sentimento de amargura precisam de vinho misturado com fel. Esses são aqueles que não querem carregar a cruz. Ó Senhor, tão logo carregam a cruz, todos os vizinhos ficam sabendo. Olha, Senhor, olha aqui, gente, aqui, estou sofrendo, estou mal. Está tudo ruim para mim, estou sofrendo muito. Vai por causa de Cristo. E chora, e lamenta, e murmura. Está sofrendo na cruz? Irmãos, a cruz é um lugar de desfrute para nós. Cristo foi para a cruz. Se Cristo foi para a cruz, ali é o lugar que nós adoramos o Senhor, na cruz. Mas para eu adorar o Senhor na cruz, eu também preciso estar na cruz. Os irmãos entendem isso? Aqui eu marquei aqui, né? Que em Mateus capítulo 5 tinha aqueles fariseus que iam orar, né? Orar, fazer aquela cara, estou jejuando, fazer cara de fome, né? Ai, que fome, estou ruim aqui. Ficava até meio balançando assim, orando e tal. Irmãos, o Senhor falou, vocês são todos, já receberam o galardão. Receberam o galardão dos homens. Isso aí é aparência. Outros creram no Senhor, mas não confessavam, porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Irmãos, nós não podemos ter vergonha nem ter medo de expressar o Cristo que está em nós. Se vocês viram a Olimpíada, irmãos, isso é o que estão querendo fazer hoje com o nome do Senhor. Não foi bem isso, irmãos, olha, eu acho que foi mais ou menos bem isso mesmo. Você não pode comemorar, você não pode fazer um sinal, você não pode erguer a mão para o céu para agradecer a Deus, não pode. A skatista lá foi agradecer ao Senhor, foi advertida. Não pode falar de Deus. Como assim, irmãos? Não posso falar de Deus? Não, eu vou falar de Deus. Então, são coisas, irmãos, que o inimigo de Deus vai cercando a gente. Onde quer que nós estejamos. Paulo falava assim, eu levo o morrer de Cristo em mim. As marcas estão em mim, olha as marcas de Cristo em mim. Irmãos, nós precisamos ter essa mesma experiência. Nós precisamos levar esse morrer do Senhor na nossa vida. Amém? Não precisamos buscar alegria fora de Deus.
Não precisamos de vinho misturado com fel. Não é algo da cruz. Deus deve ser nossa alegria. Vamos ler coisa boa então, Salmos aqui, ó. Gostoso ler Salmo, né? Salmo 43. Salmo 43. Cadê o Salmo 43? Aqui. Versículo 4 e 5. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma. Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Que tal, irmãos? É uma boa experiência? Essa é a experiência da cruz, irmãos. Mas não é doce? Sim ou não? Vamos ler de novo. Vamos ler juntos. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Está ruim? Espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio. Salmo 59, versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Quando as coisas não vão bem, não é esse o lugar que nós devemos estar? Exultando Deus. É isso que o Pedro fala, nisso exultais. Está ruim, mas está ótimo, porque eu estou em Deus. E o que eu faço quando está tudo ruim? Eu louvo e exulto o meu Senhor. A minha alma está triste, eu louvo e exulto o Senhor. Irmãos, isso é uma prática. Não é fácil, mas, irmãos, é um exercício. Basta começar, basta ir fazendo, e louvando, e agradecendo, e isso vai ser a nossa realidade, porque é isso que Deus quer para nós. O que é então a cruz? Eu vou ler um trecho do livro aqui. A cruz é uma questão de aceitação alegre, é o fato de uma pessoa poder agradecer a Deus dizendo: o caminho que Deus escolheu para mim é totalmente bom, porque recebi da mão de Deus a cruz que Ele me deu. Posso ficar alegre, posso dar graças e não tenho problemas. A cruz é uma questão de se ter um coração amolecido diante de Deus. Tudo que Deus quer, assim seja. É uma questão de saber que Deus é grande e que Deus também é amor. O verdadeiro carregar da cruz só estimulará a honra das pessoas. Não buscará a piedade humana, o consolo do homem. O nosso Senhor foi crucificado na cruz e, portanto, a cruz tornou-se um lugar onde adoramos ao Senhor. Porém, se enquanto uma pessoa resiste à dor da cruz, ele ainda espera isto e aquilo, ela então não é alguém que carrega a cruz. O nosso Senhor recusou o vinho misturado com fel pela simples razão de que ele não precisava da ajuda humana. Por que ele não precisava da ajuda humana? Porque ele já tinha o gozo de Deus em si. A cruz significa alegria interior e ser capaz de louvar a Deus no íntimo. Por isso, alguém que carrega a cruz pode consolar os outros. Irmãos, quando nós vemos a experiência dos homens de Deus no Novo Testamento, de Paulo, eu quero ler com os irmãos aqui, 2 Coríntios capítulo 1.
2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com que, irmãos? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe o que é ser contemplado? É misericórdia. É uma dádiva. É um presente de Deus. Não é uma sorte, irmãos, mas é Deus dar para você. Você foi um escolhido. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Irmãos, essa é a vida da igreja. Eu estou compartilhando uma palavra aqui, mas vocês têm uma percepção e vocês recebem Cristo na palavra. Vocês têm experiências com o Senhor na palavra. A sua experiência de cruz com Cristo é para nós conforto, é para nós consolo. Quando você compartilha, quando você reparte conosco o Cristo que está em você, irmãos, isso é para nós consolo, é para nós conforto. E esse deve ser o nosso viver. A gente tem medo do microfone. Irmãos, nós não temos medo de nada, irmãos. Nós temos o Senhor. Eu tenho vergonha, irmãos. Vergonha não é de Cristo. Vergonha é de Satanás. Então, vejam, irmãos, que importância esse versículo mostra o coração, a experiência de Paulo nos sofrimentos. E eu peguei algumas frases de Paulo aqui, né? Tem Atos 16, ele fala, ele está ali em Filipos, na prisão. O que ele estava fazendo na prisão? Estava murmurando? Estava chorando? Ele estava louvando o Senhor. Ele estava cantando, irmãos. Estava acorrentado, preso. Ele já tinha apanhado, né? Já tinha sido espancado em outro lugar. Mas ele estava ali na prisão, louvando o Senhor. E o que aconteceu? Os grilhões se abriram. E o carcereiro ficou apavorado. Sabe qual foi o resultado? Foi a salvação de uma casa. Talvez seja essa experiência que nós passamos. Todo mundo está tudo ruim e tal, mas a nossa experiência, a nossa libertação, o nosso louvor, pode trazer como resultado a salvação de uma casa. Segunda Coríntios capítulo 6 fala que ele vai narrando a sua experiência, né? Ele fala, não tinha nada, nada tendo, mas possuindo tudo. Por que ele possuía tudo, irmãos? O que é tudo? É Cristo. Ele tinha um espinho na carne. Deus deu para ele uma revelação. Se fosse para nós, a gente ia se ensoberbecer também. E muitos por aí se ensoberbecem, porque acham que tem uma grande revelação. Aí Deus pegou e pumba, um espinho na carne. Eu não sei se você tem um espinho na carne, né? Qual que é o seu espinho? Sabe o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Por quê, irmãos? Porque o poder de Deus está me aperfeiçoando. Filipenses capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós vamos ser fortalecidos nessa palavra, nessa experiência. Ela está na Bíblia porque é para o nosso desfrute, porque é importante para nós. É importante para nós dizermos isso diante das nossas dificuldades. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou atravessar esse mar. Há uma tempestade, mas o Senhor está ali. E certamente eu vou chegar ao fim porque tudo posso naquele que me fortalece. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Vamos ler esse versículo, irmãos? Estamos falando sobre 1 Coríntios, né? Quero ler esse versículo com os irmãos. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas
para nós. Que somos salvos é o que, irmãos? É o poder de Deus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas não esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu... Vamos ler juntos? Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu... Você e eu, você que nos assiste, nós, se você creu, nós não somos do mundo. O mundo está crucificado. E eu estou crucificado também para o mundo. Eu não tenho nenhuma relação. Eu trabalho, né? Todo mundo. É o que o Senhor Jesus orou. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. O que é que opera na minha vida? A cruz. A cruz vai impedir que as coisas do mundo toquem em mim. Porque na cruz, tudo está terminado. Tudo está consumado. O inimigo foi derrotado. Amém, irmãos? Amém. A cruz traz benefício ou não? Ah, se traz. Ó Senhor Jesus. Também na cruz, o Senhor destruiu toda a inimizade. Irmãos, nós não somos inimigos de ninguém, de pessoas. Somos inimigos de Satanás. Mas nós não somos inimigos entre nós. Nós não devemos ter problema entre nós. Porque a inimizade foi destruída na cruz. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Vamos ver se eu ganho desse. Colossenses 1, 20. Ah, cheguei primeiro. Ganhei uma, hein? Senhor Jesus. E que vamos ler juntos. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Está tudo resolvido. Está tudo consumado. Estevão, irmãos, enquanto ele estava ali passando, ele deu aquele testemunho maravilhoso. Por causa disso, ele foi perseguido. Jesus orou para Deus. Mas a oração dele, a oração de Estevão foi a oração de Jesus. Não lhes impute pecado. É a mesma oração. Irmãos, quando você for ofendido, quando você se sentir ofendido, ore a oração do Senhor. Perdoa-lhes, Pai. Perdoa. Nós precisamos liberar o perdão, irmãos, em todas as situações. Perdoa. Nós precisamos perdoar. Amém, irmãos? O Estevão podia reclamar, mas ele não reclamou. O coração dele foi de perdoar. Foi o sentimento que Jesus teve na cruz. E esse sentimento deve governar também o nosso viver. A cruz... Eu não vou ler esse trecho aqui, eu quero ler um versículo que eu ganhei aqui com os irmãos em Lamentações. Lamentações. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3. Versículo 15. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Às vezes, irmãos, nós estamos numa situação negativa e nós temos esse sentimento aqui. É como se tudo acabasse.
tudo acabou para mim, não tenho mais chance, não tenho mais esperança. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Você fica meses lembrando disso, anos lembrando dessa situação, e isso te prende. Libere o perdão, perdoe. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém, irmãos? Em quem nós esperamos? Em quem temos confiança? Quem tem misericórdia? É o Senhor. E esse Senhor está em nós. Em todas as situações, naquelas que parecem que você não vai conseguir vencer, que você fica lembrando e recordando, esqueça, perdoe, libere, liberte. Porque o Senhor é quem tem misericórdia. Ele fala aqui, quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Traga à sua memória o que pode te dar esperança. O que pode te dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Irmãos, eu vou exultar. Está ruim, mas está bom, está ótimo. Nisso exultais. Eu quero ter alegria nessa situação, porque as misericórdias são do Senhor. E elas não têm fim. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Vamos parar por aqui. Amém. Amém. Aleluia, irmãos. Então agora nós nos despedimos dos irmãos que estão acompanhando pelo canal do YouTube e nós vamos fazer pequenos grupos para ruminar essa palavra, compartilhar entre nós. Tá bom? E só lembrando os irmãos que quiserem ainda fazer reserva de almoço, para o domingo está aberto e os irmãos devem fazer o mais rápido possível, tá bom? Amém? E depois também tem salgadinho aqui, depois do nosso ruminar aqui. Tá bom? Vamos fazer pequenos grupos então. Amém.